aqui já está nos nossos estúdios também o vereador Paulo Henrique, doutor Paulo Henrique, da cidade de Cacoal. Já vamos chamar aqui ao vivo para participar com a gente. Uma satisfação imensa. Vereador, seja bem-vindo. Tudo bem contigo? Bom dia. Bom dia, cumprimento a todos os internautas aí de Rondônia, do Brasil. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo Jornal de Rondônia aí por dentro. E eu estou à disposição para contribuir com a população e o que acontece nos bastidores da capital do café, José. Tá certo. Bom, a gente vai falar também sobre a sessão de ontem, mas, primeiramente, como é a primeira vez que Vossa Excelência está participando com a gente, a primeira de muitos, eu espero, eu queria perguntar, porque eu sempre deixo relatado para os nossos internautas, nossos telespectadores aqui, o vereador, doutor Paulo Henrique, eu falando do doutor, vai ser depois. O Paulo Henrique é natural de onde? Como é que foi parar em Cacoal? E depois, a gente já, consequentemente, como foi que foi arrastado para a política? Tá bom. O Paulo Henrique é cuiabano, natural de Cuiabá. Aos 5 anos eu vim para Rondônia, na cidade de Porto Velho. Meu pai nordestino, minha mãe cuiabana. Meu pai casou com a minha mãe e veio para Rondônia por causa dos irmãos nordestinos trabalharem, e meu pai acabou trazendo minha mãe. Eu nasci em Cuiabá, cheguei aos 5 anos em Porto Velho, dos 5 até os 21, eu morei na capital. Aí eu trabalhei, estudei no Colégio Maria Isaura, no José Eutino de Freitas, Major Guapindaia, Duque de Caxias, e por último a Escola Militar Tiradentes. Terminei meu 2º grau, e em seguida eu também fazia um trabalho social na igreja São Luís Gonzaga, no bairro Meu Pedacinho de Chão. Aprendi a tocar violão, sou músico, e aí eu fiz um trabalho na igreja aí na São Luís Gonzaga. Na época eu conheci o doutor Mauro Nazif, na época era deputado estadual, e aí já dos 14 anos em diante eu passei a me apaixonar pela política. Só que eu trabalhava na igreja e achava que ia ser padre. Fui seminarista, né? Achei que eu ia para Vale Vêneto estudar filosofia e teologia, e não foi isso que aconteceu. Quando acabou o 2º grau, eu fui aprovado no curso de comunicação social da primeira turma do estado de Rondônia. A minha primeira formação é jornalismo, formei com a primeira turma do estado e fui convidado pela ex-prefeita Sueli Aragão, no ano de 2006, para vir compor a equipe dela de comunicação na capital do café. Eu estou em Cacoal desde 2006. 2006 até 2008 eu trabalhei com a Sueli, prefeita. A Sueli acabou o mandato. Eu já tinha passado no concurso da prefeitura quando eu conheci o ex-deputado federal Nilton Capixaba. Trabalhei com ele 10 anos percorrendo o estado inteiro, viajando Brasília, Rondônia e nas 52 cidades do estado, e aí fui me apaixonando mais ainda por política. Nesse intervalo, aqui em Cacoal, eu decidi estudar, fazer a faculdade de Direito. Entrei em 2008, saí em 2015, em virtude da doença do meu pai do câncer. Eu abandonei para cuidar do meu pai com a minha família. Meu pai faleceu, eu continuei os estudos, e em 2015 eu abri o meu escritório de advocacia. E daí muda o nome, o Paulinho Jornalista, o Paulinho Vendedor de Queijo de Porto Velho, o Paulinho Jornalista, o Paulinho Retratista, e depois o doutor Paulo, que começou a advogar para os velhinhos e velhinhas, como fala, porque eu sou advogado previdenciarista. E aí pegou esse nome, vai lá com o doutor Paulo, que ele é bom, ele atende a gente e acha uma solução. E aí, em 2020, nasceu a chance, e a própria população falou, o senhor preenche os requisitos de ser um legislador. Coloquei meu nome em apreciação a vereador e fui eleito aqui na cidade de Cacoal, e hoje estou exercendo o mandato e a advocacia aqui no município. Que bacana! É por isso que eu digo que não dá para julgar alguém sem conhecer a história. E você me falando sobre, primeiro, a sua vocação, em que você achava que seria sacerdote, a minha pergunta, então, em cima disso. É possível fazer da política um sacerdócio? É possível. Se você pegar as biografias de todo mundo, do Brasil, eu gosto muito de literatura, de leitura. Não dá para discutir política com alguém sem um cidadão que tenha, no mínimo, uma consciência crítica. Política não é aquilo que o cidadão que está passando necessidade vai na Secretaria de Ação Social e ganha uma cesta básica. Não é isso. Política está acima disso. Política é você ter a coragem de abrir mão da sua vida privada para se dedicar ao público.
E o grande problema, Josué, é que a parte da população acha o político um astro de Hollywood. E, na verdade, ele se coloca na condição de servir porque ele já é bem remunerado para isso. O político que rouba, acho que assim, se no Brasil existisse pena de morte, tinha que existir pena de morte. Porque o político tem qualidade de vida, tem garantias que o cercam, tem até a segurança jurídica. De tudo que ele fala está respaldado. Então, assim, quando o homem... Não é fácil ser homem público. Antes de eu ser vereador, eu vou dar um exemplo. Eu andava na cidade, todo mundo fala, o doutor Paulo está passando, o menino que vendia queijo está passando. Quando você coloca o seu nome em apreciação, se você melhora a sua condição de vida, diz que você está roubando. O vereador, se ele tem uma moto e muda para um carro, fala que está roubando. E hoje, roubar dinheiro público é uma teia. Você tem que ter todo um sistema por trás. Mas voltando ao assunto, a política é a arte de administrar tudo que não é seu, é do interesse público. Um exemplo, eu não sei em qual bairro você mora, mas você está na capital, né? Não, eu tô em Alvorada do Oeste. Ah, você está em Alvorada? Alvorada, meu estúdio é Alvorada do Oeste. Legal, legal. Eu achei que você estava na capital, José. Beleza. Não. Pronto, mas vamos falar de Alvorada. Como é a distância, nós ouvimos deputados, vereadores do estado todo, então aqui nesse... Igual quando falou de Jesus, né? Pode ir alguma coisa boa de Nazaré, resolvemos ficar aqui. Alguém falou assim que era para botar o estúdio numa outra cidade maior, e eu entendo a necessidade, mas resolvi fazer daqui, e aí nós temos o privilégio de ouvir o pessoal de Cacoal, de Paraná, de todo lugar. Pois não. Legal. E aí, só para você entender a minha linha de raciocínio sobre se política dá para fazer um sacerdócio. Você não pode viver da política. Por exemplo, eu não vivo de política. Eu tenho a minha profissão bem resolvida, tenho 2 profissões e trabalho e vivo dela. É natural você produzir algo e ser recompensado. Por quê? Quantas vezes eu já deixei a minha filha sozinha em detrimento de ter um compromisso político para ajudar um bairro, uma comunidade ou uma sociedade? Mas um exemplo claro para você entender o conceito de política para mim. Você percebe que uma cidade com infraestrutura, com tudo que tem a necessidade de uma população, não chega nenhum benefício se não for pelo homem público? Pode ser o empresário mais rico da cidade. Mas o empresário mais rico da cidade, mais importante, ele vai cuidar da fachada da empresa dele. Agora, a iluminação pública passa pelo homem público. O asfalto passa pelo homem público. O saneamento básico passa pelo homem público. A educação de qualidade. Se não tiver um bom prefeito e uma Câmara Municipal firme para fiscalizar, vereador bom não é aquele que puxa saco de prefeito. Senão deveria mudar a Constituição. Vereador que barganha cargos políticos na prefeitura e não fiscaliza o prefeito, se a população tivesse consciência, não reelegeria tipo de vereador assim. É isso que faz a corrupção chegar. Só que vai falar isso lá fora, para aquele cidadão que o filho ganha uma bicicleta, que ganha um brinquedo com apoio de dinheiro institucional e acha que isso é o melhor prefeito da cidade ou do Brasil. E aí por isso que o doutor Paulo Henrique é um calcanhar de Aquiles no pé do prefeito da cidade onde eu sou vereador. Por isso que eu sou taxado como um vereador de oposição. Mas se você pegar as minhas votações de janeiro de 2021 até agora, se o prefeito mostrar um projeto de lei que eu votei contra a sociedade de Cacoal, eu renuncio ao meu mandato. Mas ele não tem, e aí fica chateado, porque eu posso falar a verdade. Posso falar das causas. Por exemplo, é muito fácil ser vereador e ficar elogiando. Nossa, o prefeito pintou a sarjeta, o prefeito pintou a rua da casa. E a falta de merenda escolar que eu estou saindo para fiscalizar agora? Tem crianças comendo bolacha seca e chá há dias aqui em Cacoal, e ninguém enxerga isso, porque prefere ganhar bicicletas. Então, assim, esse conceito de política existe, eu sempre falo para minha mãe, para quem convive comigo, existe a política, a essência da palavra política, ela é muito bonita. Agora, o problema é que homens públicos usaram a política em detrimento da politicagem para olhar os seus próprios umbigos. E aí, esse tipo de gente, eu não quero compactuar com esse tipo de gente. Enquanto eu tiver, Josué, com a retidão que eu tenho, com a certeza de que tudo que eu ganho é com o meu suor, eu vou olhar olho a olho, igual eu estou olhando para você virtualmente, falando assim, ó,
eu tenho condição de sair dia 31 de dezembro em paz, porque tudo que eu pude fazer, eu me propus a fazer, eu fiz. E eu sempre digo que política é ainda mais eleição. Por exemplo, eu não sei em quem você votou para vereador e nem prefeito, mas nós vamos ter eleição ano que vem. Quando você vota em alguém, eu sou advogado. Um cliente vai atrás da minha procura falando, doutor, eu estou com um problema lá no INSS. A primeira coisa que eu tenho que falar para ele, ó, se o senhor confiar em mim, eu preciso pegar uma procuração do senhor para que eu possa falar em seu nome. E isso eu estou cuidando de um caso individual. Quando eu me candidato e coloco meu nome em apreciação, e 547 pessoas aqui de Cacoal, do Universo, votam no Dr. Paulo, eu tenho uma procuração pública de 100 mil habitantes para poder cuidar e fiscalizar dos 370 milhões de reais que é o orçamento do município de Cacoal, que fica na mão de um homem, de um gestor. Se não precisasse da Câmara Municipal, deixasse o orçamento com o prefeito e ele fizesse a bel prazer o dinheiro com o que ele quisesse. Esse é o papel da Câmara, fiscalizar e legislar. E quando a pessoa vota em mim, ou passa uma procuração para mim, eu não posso perder a honra e nem o respeito. E é isso que eu tenho feito aqui em Cacoal, e é por isso que eu sou taxativo e as pessoas acham que eu sou um vereador de oposição para fazer o mal. Eu quero que me mostre o que eu votei contra. Agora, as coisas que eu não concordo, alguma que eu tenho certeza que não é saudável para o município, eu vou me posicionar, porque antes de qualquer coisa eu ouço a sociedade. Então, assim, não é fácil legislar, primeiro porque a sociedade não reconhece o trabalho de um vereador de verdade. Vereador bom é aquele que bate nas costas e toma café na casa do povo todo dia. Esse é o vereador bom. Não produz nada, não lê nada. Tem vereadores no Brasil e Rondônia que a Bíblia do vereador é o regimento interno e a lei orgânica do município onde ele é vereador. Nunca sequer abriu uma página para ler o que fala no prefácio da lei orgânica. Se eu perguntar o que fala o teu artigo 1º do regimento interno, ele não sabe. E o último, nem o primeiro nem o último ele leu. Então, como que você vai ser vereador de qualidade para representar? Imagina uma cidade igual a minha, de Cacoal. Infelizmente, o IBGE falou que Cacoal não tem 100 mil habitantes. Tem 87 mil habitantes. Eu discordo desse número. Cacoal é uma cidade progressiva e pujante, com 7 universidades, inclusive a Universidade Federal, Faculdade de Medicina, um polo de saúde, tem um hospital regional que atende 34 cidades e o Euro. Eu tenho várias clínicas especializadas que todo mundo deságua aqui. Eu tenho pessoas intelectualmente falando que são bem acessíveis e grandes, financeiramente também. Nós temos um aeroporto em Cacoal e temos vereadores de péssima qualidade. Então, assim, o problema é que o mesmo voto da pessoa lá do bairro da periferia é o mesmo voto daqui do centro da cidade. E esse processo de reflexão, eu achava, Josué, que eu não ganharia a eleição em 2020. Por quê? Porque na eleição, eu chegava nos bairros mais distantes e a pessoa chegava para mim e falava assim, vereador, você não pode dar uma ajudinha não, vereador? Aquela ajudinha? Foi como assim, que ajuda? Não, aquela ajuda assim, ajudar assim, se eu ganhar, o senhor arruma um emprego para o meu filho? Eu falei, peraí, em quem que você votou em 2016? Ah, eu votei no fulano. Ele arrumou um emprego para sua filha? Não, ele prometeu e não arrumou. Eu falei, pois é, se eu prometer, eu vou ser mais um canalha. Um vereador não tem vaga igual o prefeito tem. Agora, o que eu posso fazer é pegar o currículo do seu filho, da sua filha, e ver se encaixa ela no mercado de trabalho da iniciativa privada, se alguém estiver precisando e eu conhecer por ser advogado. Mas trocar o voto do senhor pelo emprego da sua filha, eu não vou fazer. Então, assim, ó, outra coisa, quer uma caixa d'água, que é isso. Esse assistencialismo que o legislativo faz com que ocorra corrupção. Porque da onde você tira o dinheiro, você tem que repor. E da onde você vai repor? Das costas de alguém. Josué, você acorda todo dia, você está trabalhando, está produzindo comunicação, mas por mais que você ache a comunicação uma área bonita, você precisa de recursos financeiros para oferir renda e cuidar da sua família. E quando você ofere renda com dignidade, não tem coisa melhor no mundo. Ah, doutor, o senhor é de esquerda? Não, eu não sou de esquerda. O senhor é de direita radical? Não, eu não sou radical. Eu tenho uma visão progressista, onde o homem é o centro, e você pode, através da geração de emprego e renda, proporcionar qualidade de vida para todos. E lendo várias obras, você percebe que
Nem todo mundo nasceu para ter dinheiro. Nem todo mundo nasceu para ter mandato. Nem todo mundo nasceu para casar. Nem todo mundo nasceu para ter uma família. Essa forma heterogênea da sociedade faz com que nós tenhamos esse brilho no olhar. Você vê uma criança sorrindo e, às vezes, você vê uma criança rica chorando porque não tem o amor do pai. Você vê uma criança pobre sorrindo porque tem uma bola furada, mas não vê uma criança rica tendo a felicidade no shopping porque o pai e a mãe não dão atenção para essa criança. E nós estamos vivendo um século XXI destruído. A sociedade não acredita mais em prefeito, em vereador. Tem uma música do Padre Zezinho que ele lançou em 94. Ela fala assim: eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá, se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Quantas pessoas pararam de agradecer a Deus só por acordar? Por exemplo, hoje eu tinha um compromisso com você. As pessoas têm que ter compromisso. Ontem eu não podia, falei, eu tenho sessão. Mas, assim, o que é bacana é a responsabilidade. Eu não conheço você pessoalmente ainda. Assim, nós falamos, acho que eu já te vi alguma vez, mas falar igual eu estou falando hoje é por meio da internet. E isso é bacana. Eu tenho, assim, pedido a Deus todos os dias para eu acordar mais feliz do que ontem e fazer mais pessoas felizes do que hoje. Por exemplo, hoje eu tenho uma razão de viver, além de Deus no meu coração, é ter a minha filha saudável, inteligente, esforçada, e eu vejo assim, tudo que eu fizer, eu não quero decepcionar. Maria Clara. Maria Clara. Vai nos assistir. Se não estiver nos assistindo, vai nos assistir, Maria Clara. Um abraço para você. Valeu, meu irmão. Falou sobre a questão de criança e me fez lembrar de um vídeo que assisti essa semana, mas já tinha assistido outras vezes, rola na rede social, de uma criança que liga para a central da polícia pedindo porque o pai dele não vai poder ver ele porque vai estar no trabalho e não consegue ir voltar. Se a polícia pode levar o pai dele que é aniversário de 9 anos dele. E ele falou assim, qual é o seu nome? Então, achou que era um trote, depois ele viu que não era um trote. Ele falou, não, porque meu pai disse, não pode me ver. Eu acho que morava em casas separadas, né? E ele falou assim, você quer um presente? Ele falou, não quero nada, eu só quero que o meu pai venha me ver no meu aniversário. Só isso. Você pode trazer o meu pai? Então botou a polícia militar com a missão de levar o pai do trabalho para ver o filho. Aquilo demonstra aquilo que você estava dizendo agora, sobre que, como família, às vezes o que ele quer é a presença, o que ele quer não é só o presente, né? Não é só o presente, é a presença. E, infelizmente, a gente está perdendo um pouco isso, a sociedade está perdendo um pouco desse sentimento, né? Infelizmente. Estamos sim. E eu me coloco à disposição para responder as perguntas, que eu gosto de falar. Eu sei que o programa tem um horário. E, assim, eu estou aqui aberto para qualquer questionamento, viu? Agora político também. Tá. A gente, quanto à questão do horário, eu diria sempre que eu começo às 8 da manhã e atendo até a hora até meio-dia a gente tem tempo. Na verdade, a gente geralmente entrevista, às vezes, 2, 3, 4 pessoas. Legal. Mas não gosto de taxar 10 minutos, justamente porque a gente vai exaurir o assunto. Exaurir o assunto, a gente já parte para outra bandeira também. Entendi. Bom, vereador, mais uma vez, dizer feliz em Vossa Excelência ter conseguido essa agenda aqui. Eu sei que é corrido, cada um nas suas agendas, mas eu gostaria de perguntar, o senhor falou, a minha pergunta foi a respeito do sacerdócio, o senhor respondeu. A minha pergunta agora é o seguinte, das suas ações aí, como é que o senhor se posiciona? O senhor procura um parceiro, tem vereador que procura um parceiro político, um parlamentar, alguém, tem alguém que o senhor apoia ou que se apoia para poder as suas ações efetivas na questão do seu mandato, ou o senhor faz um mandato independente? O senhor falou dos extremos, que eu concordo plenamente, o extrema-direita ou o extrema-esquerda, todo extremo é perigoso, quem vive no extremo vive à beira da margem, pode virar até um marginal, então, porque o extremo é perigoso. Mas é bom ter o bom senso e, politicamente, defendo não, eu ouço todas as bandeiras, não concordo com todas, mas ouço todas as bandeiras. Então, eu queria dar a oportunidade de Vossa Excelência dizer, de repente tem algum parceiro, qual é a sua visão quanto a isso, quanto aos parceiros políticos de parlamentares, quem o senhor se apoia ou apoia junto aí? Eu tenho uma... Quem me trouxe para Cacoal foi a Sueli Aragão, hoje ela não está mais na política.
Depois da Sueli, eu tive aproximação com o ex-deputado Nilton Capixaba. Ele pode, pessoas que não o conhecem, podem até criticá-lo, mas tudo que tem em Cacoal hoje, de obras de infraestruturas, obras grandes, se não tivesse o trabalho do ex-deputado Nilton Capixaba, Cacoal seria outra realidade. Ele deixou os outros políticos que estão passando podem deixar sua marca, mas superar o que o Nilton fez em 16 anos de mandato, buscando coisas não só para Cacoal. As 52 cidades eu via porque eu era jornalista. Eu tinha esse vínculo com o Nilton. Quando em 2020 eu venho para o mandato, o Nilton já está fora da política, né? E eu fiquei como se fosse órfão, né? Órfão porque sem representatividade, mas o PTB fez um deputado estadual, que é lá de Cujubim, o Pedro Fernandes. Ele é meu colega de partido, mas ainda não veio aqui em Cacoal para confirmar alguma coisa para Cacoal. Ponto. Mas eu não me vinculo ao político por o partido. Por exemplo, eu já recebi recurso, o meu mandato é focado muito assim na educação, na saúde, na agricultura e no social. Não adianta eu pegar tudo, mas por quê? Eu gosto de educação. Então, se vem um senador e oferece recurso para a educação, tem meu apoio. Se vem um senador e coloca recurso para a saúde da minha cidade, quando eu falo apoio, Josué, não é que eu quero o cargo dele, nada, eu quero falar bem dele na tribuna. Olha, como vale a pena ter um homem público lá em Brasília, né? Quando um deputado federal vem e traz recurso no montante valioso para Cacoal, tem meu respeito. Mas, por exemplo, hoje eu tenho amigos na Assembleia Legislativa, tanto da legislatura passada quanto dessa, que já colocaram recursos aqui em Cacoal em meu nome. Só que nós temos um prefeito aqui em Cacoal hoje que, assim, qualquer um que trouxer recurso aqui, inclusive o governo do estado, ele omite, não fala o nome de ninguém, porque ele não quer ver ninguém crescer. Tipo de política assim, ele vai ser muito rápido a passagem dele. Vai ser igual um furacão. Por exemplo, tudo que está acontecendo em Cacoal hoje, de asfalto, nos bairros de Cacoal, é pelo tchau poeira. Quem pediu? Todos os vereadores. Quem que não quer asfalto? Todos os vereadores pediram, a Câmara pediu para o governador, o prefeito pediu, mas agora ele está indo nos 4 cantos falando que é ele que está fazendo isso. Entendeu? E como o governo é ruim de comunicação, esse governo que está hoje, imagina, um governo do estado, um exemplo claro que aconteceu aqui em Rondônia, aqui pertinho de nós. O governo do estado que detém o poder sobre a CAERD. Não é? Certo. O município de Espigão ficou sem água, porque a CAERD não conseguiu fornecer água para Espigão. 3 prefeituras ajudaram o Espigão do Oeste. A prefeitura de Pimenta Bueno, a de Santa Luzia ajudou no quê? Na disponibilidade de levar água tratada nos caminhões-pipas. Mas o daqui da nossa cidade, ele não quis só ajudar Espigão. Ele levou todo o aparato de mídia e gravou aquela cena, sabe, parecendo que o salvador da pátria estava chegando para levar água para Espigão. Não consultou a Câmara Municipal, porque são recursos públicos. Quem é contra atender um município vizinho? E aí eu acharam que eu era contra. Eu tenho familiares em Espigão. Quem que não se dói pelos seus? Mas a forma como ele fez, até o próprio prefeito de Espigão questionou, porque quando ele chegou na entrada da cidade, com vídeo, com drone, filmando tudo como fosse o salvador da pátria. Isso não se faz com ninguém. Quando alguém está passando necessidade, você faz com a esquerda e não conta nem para a direita. Mas ele fez. E isso, esse tipo de atitude, não tem o meu aval. E aí, eu trouxe recurso para São Camilo, pedi apoio da ex-deputada Jaqueline Cassol, ela atendeu, o ex-deputado antes do Singiperon, a deputada Silvia Cristina atende, e independente de quem seja, se a pessoa atende, se ela preenche os requisitos de um parlamentar, e aí eu vou tocar numa tecla com você, que ela é mais ampla. Não é obrigação de um parlamentar igual o vereador ir atrás de recurso público. Ponto. A pessoa tem que entender isso. Às vezes o parlamentar federal vem e fala assim, vereador, o dinheiro já está na conta, só vou falar que foi você que pediu para você ser reeleito ou eleito. Isso é mentir para a sociedade. Esse engodo, vereador, eu já coloquei 10 máquinas lá em Cacoal, mas eu vou falar que foi você que pediu. Só se você pedir voto para mim daqui a 2 anos.
Então, assim, esse tipo de conchavos, ainda tem muita gente que acredita que a emenda disponibilizada no município só chegou porque o vereador pediu. A gente sabe que isso é mentira. Quem está dentro da política, e eu não tenho medo de falar, já está até carimbado, porque a emenda é impositiva para alguma coisa, mas o cara tem a informação. Né? Então, assim, ó, aí você me perguntou, qual é o político que eu tenho um vínculo? Por exemplo, eu conheço praticamente todos, mas aquele que atender a cidade na qual eu sou vereador vai ter o meu respeito e vou falar, porque assim, você pegar um parlamentar que passa na tua cidade, pega 1.000, 2.000 votos e não traz nenhum real para cá, você acha que eu vou ter respeito por um cidadão como esse? Ele vem aqui e compra, quando eu falo compra o voto, é que ele usa a estrutura, porque, Josué, todo mundo sonha em ser deputado estadual, porque depois que você entra, é uma regalia. Cada deputado hoje custa para Rondônia de 300 a 350 mil por mês, só de folha. Assessores em todo canto, fora o cara tem auxílio paletó, tem auxílio moradia, ele tem uma caminhoneta para andar, o combustível é nós que pagamos, o telefone que ele usa é nós que pagamos, a diária dele é nós que pagamos. E se você olhar nos portais, é uma loucura. Só que, Paulo, você está criticando? Não, eu não estou. Eu estou falando que a regalia é tão grande que quando um cara entra deputado, para você competir com ele de fora, é só Deus na causa. O cara já vem com R$1 milhão e você com nada. O cara está com 3 milhões para gastar na campanha, você tem 100 mil, 80 mil. Você não sai nem da sua cidade. Então, assim, é por isso que quando a pessoa entra... Ele não começa do zero, né? Já começa do 5, pelo menos, né? Não, rapaz, ele já começa com 300 assessores pedindo voto para ele, em todas as cidades do estado. Então, assim, é interessante. Aí, assim, ó, por exemplo, o governo do estado, ele tem uma participação muito relevante em Cacoal. Mas a coisa mais difícil é ver o prefeito falar que as obras que estão acontecendo aqui é do governo. E aí, em contraponto a isso, teve parlamentares que colocaram recurso em Cacoal em 2021. Para eu não estar equivocado no teu programa, nós estamos, hoje é 7 de novembro de 2023, né? É isso mesmo. Os recursos estão parados até hoje e as obras importantes não aconteceram. Porque não tinha vínculo, o cara, ele inventa desculpa de tudo. Ele bota a culpa na tua mãe, no teu pai, em tudo, menos a responsabilidade dele de não saber gerir e administrar os recursos. O dinheiro na conta. A rodoviária não foi reformada, a Avenida Urapuru, recurso do ex-senador Assir Gugas e depois do Cirone. Tá com o dinheiro, não foi feita a obra. O feirão do produtor da minha cidade, que era um cartão postal que o Capixaba fez para reformar. Até hoje o cara não deu a ordem de serviço. É muita irresponsabilidade. Então, assim, a ponte da BR, ele fala que é recurso federal. Mas ele foi lá, eu não vou dar nomes, até para ficar, mas é o prefeito da cidade. Foi lá e pegou a PC e derrubou a ponte, quebrou, para dar ordem de serviço. A ponte está parada, prejudicando todos os empresários da Marginal. Então, assim, chega um ponto que cansa de falar. Né? Você vai nas escolas hoje, o cara sorteia 1.000 bicicletas por ano, Dia das Crianças, para dar para as crianças. Mas não tem uma criança que faça um intercâmbio educacional, fazer uma coisa diferente, ou doar um notebook para a criança ter em casa, para aprender. Se bicicleta transforma em educação, eu não descobri em qual livro está escrito isso. E agora chegou um projeto de lei na casa para legalizar praticamente a conquista de votos de forma legal. Olha só, todas as entidades filantrópicas fazem trabalho de Natal solidário. Uhum. Sim ou não? Sim. Né? Igrejas, entidades, clube de serviço, faz um trabalho bonito. Agora, a prefeitura quer pegar o próprio recurso da cidade e pedir autorização da Câmara para comprar presente para dar para famílias carentes na época de Natal. E aí, vereador, você vai votar contra ou favorável? Eu estou refletindo. Mas, assim, é justo dar presente em final de ano e deixar as crianças quase o ano inteiro comendo bolacha e chá? É justo as crianças estudarem longe, com escolas com dificuldades que não receberam reforma, e o secretário andando de caminhoneta nova?
É justo você ter um centro do autismo e o prefeito propagar que abriu o centro do autismo e não ter terapeuta ocupacional, não ter fisioterapeuta, não ter profissionais qualificados para atender as mães atípicas e as crianças com autismo? Aí faz aquele alarde, eu abri, e não ter dinheiro para contratar essa mão de obra? É esse vereador que está na sua frente, que combate, que cobra e parabeniza quando necessário. Agora, aquela política que acontece do pão e do circo está se repetindo aqui em Cacoal. E é muito difícil tirar esse momento para a população e a população refletir. Por quê? Parte da população é mediatista. Você deu agora, a pessoa está feliz. Ela não pensa no progresso de 5, 10 anos. Eu queria que o prefeito da minha cidade mostrasse onde ele foi para trazer geração de emprego e renda para nossa cidade nesses 3 anos de mandato. Qual empresa nova que abriu? Para gerar, porque é isso que traz o desenvolvimento. Quando você começa a estudar e buscar referências, olha o que Maringá fez. Planejar a cidade em 50 anos e qualquer prefeito que é candidato lá tem que seguir aquele protocolo. Aqui não. Um plano diretor, né? Um plano diretor, mas existe o plano diretor, existe o que o conselho, o comércio da cidade pede para o próximo gestor, independente de quem seja. Vamos trazer para a nossa realidade mais perto. Se você não conhecer, um dia busca conhecer a realidade de Lucas do Rio Verde, uma cidade no norte do Mato Grosso que dependia tudo de Cuiabá. Eles se uniram, fizeram consórcio de saúde, a educação evoluiu, tudo por causa de um produto, a soja. Uhum. A cidade explodiu em questão de riqueza, violência mínima. Lucas do Rio Verde, Sorriso, aquela região, Sinop ali, aquela região, cresceu de um jeito assustador que não depende mais da capital para nada. Virou alto. Eles fizeram um consórcio de saúde que eu tentei trazer para cá, mas eu não tive essa força do gestor, porque lá eles fizeram um consórcio que todo parlamentar estadual sonha em colocar o recurso. Por quê? Eles viram que não compensa construir estrutura física. Lá tinham clínicas particulares com ressonância, tomografia, cirurgias. Eles compram o serviço e a pessoa tem que preencher os requisitos. Ser carente, 2 a 3 salários mínimos, ou está desempregada no Bolsa Família, vai na UBS. Passou na UBS, fez um tratamento, o seu problema é cardiológico. Fez todo o check-up, viu, manda para aquele sistema, daquele fundo. Uma equipe médica vai avaliar que é questão cirúrgica e o próprio fundo paga a cirurgia. Esse cidadão que ia ficar esperando 10 anos no SUS é operado em 6 meses, quando dá 2 meses depois da recuperação, ele volta para o mercado de trabalho, José. Maravilha. Aí aqui em Cacoal, em 2020, o prefeito, no qual eu não votei nele, falou que Cacoal ia acabar os problemas de exame da saúde de Cacoal, porque ia ter o corujão da saúde. Cara, eu sei o que é coruja. E eu sei o que é corujão. Eu já fiz corujão de pré-vestibular. Eu estou esperando até agora onde vai ser esse corujão para levar minha mãe para fazer uma ressonância magnética. Minha mãe ficou esperando 2 anos pelo governo do estado para sair daqui de Cacoal para ir fazer em Vilhena, tendo uma máquina de ressonância que o Capixaba colocou aqui no hospital regional. E é minha mãe. Ou seja, se eu fosse querer furar fila, eu falei, não, mãe, vamos fazer a coisa certa. E eu propus pagar para minha mãe no particular. Minha mãe, não, filha, é muito caro. R$1.300 é muito caro. Eu pago meus impostos que eu tenho direito. Eu tenho condição de pagar, porque além da vereança, eu tenho a minha vida profissional. E fui lá e levei minha mãe no particular. E aquela família que recebe um salário mínimo por mês, José? Como que paga com a vida? Muitas pessoas morrem hoje sem ter a dignidade de fazer aquele exame para saber qual a enfermidade que ele tem. Então, assim, meu irmão, o cara consegue plantar na cabeça das pessoas besteira e o sério do plano de governo dele não vingou. Por exemplo, esse corujão da saúde, se ele fizesse, ele tinha o meu apoio. Não precisa construir mais hospitais novos, Cacoal tem todas as clínicas. Se ele compra, olha, eu vou conseguir comprar 500 ressonâncias, vão ser 500 pessoas que vão ser contempladas. Eu vou conseguir comprar 500 cirurgias. Tem aqui a estrutura, mas para atender o nosso povo de Cacoal. Se for fazer um consórcio, começa a fazer igual o Lucas fez. Lucas começou sozinho. Hoje, o consórcio da região norte são 15 municípios. Agora vamos falar do aspecto político.
qual parlamentar que não vai ter voto se a fila está zerada do SUS? E se ele falar, ó, eu coloquei 5 milhões lá, 10 milhões no fundo, 20 para atender você. Qual é o cara que não vai votar nesse cara? Verdade. Então, assim, é porque, agora falando politicamente, eu também não sou. Doutor, o senhor também é caretão. Você acha que eu não quero voto? Você acha que eu não quero que você vote em mim? Mas o que eu fiz por você depois que eu fui eleito? Eu me escondi? Eu fiz implante capilar na minha cabeça? Com dinheiro público? Eu falei que ia fazer o programa do Corujão e não fiz? Ou eu aumentei de 17% para 21% do ICMS na costa da população? E aí ficam essas críticas, porque assim, ó, não é errado votar um imposto ou um tributo se é necessário, mas fale a verdade para a população, votar na calada da noite, enganar a população, abrir mão de parecer, não chamar a sociedade para discutir, porque a gente sabe que as coisas estão mais caras. E a máquina está inchada, cada vez mais, cada governo coloca mais gente para cabide de emprego em todo o estado. Doutor, as pessoas acham que... me permita, justamente nessa sua linha de raciocínio, e aí eu fico refletindo o seguinte. Eu tenho nosso projeto Rondônia por Dentro, ele tem como finalidade divulgar todas as ações públicas do estado de Rondônia, ouvindo todas as autoridades do estado, seja ela prefeito, vereador, secretários, enfim, governador, enfim, todos, secretário de governo, enfim. Agora, eu tenho como princípio a verdade. Mas, para mim, como jornal, o máximo que eu posso fazer é perder um contrato. Mas eu falo crescer politicamente. Você acredita, de fato, que o homem que, como eu fiz, um voto de falar apenas a verdade, é um voto com Deus de falar apenas a verdade, isso já tem me custado emprego, é por isso que eu tive que abrir o meu próprio site, minha própria empresa, porque as empresas de comunicação vão indo bem, mas chega uma hora que a verdade depõe contra a parte financeira deles. Aí ele já não se torna interessante. Eu entendo eles, porque a empresa foca em finanças. O meu foco, eu preciso de dinheiro para sobreviver? Preciso. É fato. Até que Deus tem nos sustentado, e acho que vai nos sustentar, continuar nos sustentando, porque eu tenho isso aqui como um propósito. Faço vários negócios, desde que não confronta a verdade. Então, tem alguns princípios que não podem ser quebrados. Só que você sabe que não é fácil lidar com a verdade no meio político. Infelizmente, eu estou falando que eu faço com tristeza. E nem na área da comunicação, tá? E nem na área da comunicação, que é um choque. Tem hora que uma mentirinha te salva o seu financeiro. A minha pergunta é, até onde dá, no seu modo de ver, dá para sustentar a verdade? O político pode basear apenas na verdade e ele ter um crescimento político apenas com a verdade. Você realmente acredita que isso é possível? Ou vai chegar uma hora que vai esbarrar, vai colocar o seu mandato em linha de coalizão por causa da verdade? Eu acredito, José, excelente pergunta. O problema não está no político. O problema está na sociedade. Olha o que você acabou de falar. Você acabou de falar que fez um voto com Deus de falar a verdade. Quantas pessoas têm coragem de viver a verdade todos os dias? E aí, eu gosto muito de reflexão. E aí, assim, para você entender a minha resposta, quando você toma uma decisão de fazer algo que vá conflitar com o local onde você trabalha, você pode perder seu emprego, não é? Uhum. Ou seja, ou você mente ou você vai perder seu emprego. Aí as pessoas, na maioria das vezes, de 10 pessoas, uma fala a verdade e 9 preferem não perder o emprego. Verdade. Aí eu vou mais além. Eu chego para você e falo, Josué, nós estamos em época de campanha. E para eu chegar lá no parlamento novamente, eu preciso do seu voto. Aí você fala, não, vereador, fica tranquilo, aqui em casa eu, minha mulher e meus 2 filhos. Vamos votar no senhor. Lá na urna tal. Só que em seguida chega o vereador B, que é irmão da sua mulher, cunhado da sua mulher, um exemplo, primo, distante. Aí você fala, meu irmão, não, pode contar comigo. Aí no outro dia chega o vereador C, que é uma campanha de 45 dias.
Ô, irmão Josué, me ajuda, aí você, para não mentir, rapaz, eu tenho um compromisso com o doutor Paulo, ele foi o primeiro a vir aqui, ele vai beber água limpa. Não, a pessoa fala assim, não, nós vamos avaliar seu nome, vamos avalizar, mas não falou que não vai votar. E no final, aqueles 3 vereadores vão se encontrar, um momento vai falar assim, rapaz, o Josué confirmou para mim que lá é 4 votos para mim, ele confirmou para mim também que é 4. Aí o outro, não, mas ele confirmou para mim que é 4, eu sou cunhado da mulher dele, rapaz, casa com a irmã da mulher dele. E aí? Como é que nós vamos fazer com o Josué depois? É um exemplo, José, que eu estou te dando. Sim. E aí eu vou mais além. Eu tenho passado por um momento de análise na minha vida política e na minha vida empresarial, porque eu tenho um negócio no jurídico, né? Eu tinha o site Rondônia em Foco, eu tenho o meu próprio escritório e me especializei na área empresarial e na área previdenciária. E para eu dar conta de ser político, José, por trás de um grande homem pode ter grandes mulheres ou grandes homens. Eu tenho uma equipe por trás de mim, para de manhã cuidar dos prazos e à tarde eu atender os clientes. Eles querem falar comigo. Só me responde uma coisa nesse processo de análise. Eu consigo ser vereador só com o meu voto? Não. Eu preciso de um coletivo, né? É verdade. Eu votei em mim, eu falava assim, eu só tenho o meu voto, eu tenho um voto, só que eu preciso do seu. Aí, aqui em Cacoal, elege o menos votado, teve 400 e poucos votos, e o mais votado, 1.139. Mas se você olhar a realidade de cada um, financeiramente é diferente, isso e aquilo, mas voltando ao teor central da nossa análise, para eu conseguir colocar 546 cabeças, acreditar num projeto que eu apresentei, e mais o meu voto, eu tive que apresentar uma proposta. Só que nem todo mundo consegue entender que um vereador não foi feito para dar esmola para a sociedade, que o parlamento não foi feito para agradar com caixa d'água ou com telha. E eu falava bem assim na minha campanha, eu preciso do seu voto. Aí falava assim, brincando, mas você vai me dar, vereador, a telha? Eu falei, por que eu devo votar no senhor? Aí eu falei, eu tenho a resposta clara para te falar. Se você votar em mim, eu vou lutar por uma escola melhor para o seu filho, uma escola municipal. Se você votar em mim, eu vou nos postos de saúde analisar e ver como é que está o atendimento da sociedade. É minha obrigação. Se você votar em mim, se a sua rua não tem asfalto, eu não vou prometer asfalto. Eu vou atrás do carro-pipa para diminuir a tua poeira. Se não tiver planejado o asfalto para aquela cidade. Mas jamais eu vou mentir para você. E se você estiver passando necessidade, eu não vou te dar do meu bolso uma cesta básica. Eu vou te levar lá na Secretaria de Ação Social, eu vou te levar para um cadastro, e se você preencher os requisitos, você vai ser contemplado com algum benefício, seja do governo federal, do estadual ou municipal. Se a sua filha está grávida, não sou eu que vou dar o pré-natal para ela e o enxoval. Eu vou te levar lá que tem um programa para isso. Isso é o papel do vereador. É trazer informação. Aí, hoje, o prefeito me ataca aqui na cidade dizendo assim, esse vereador só fala. O que ele trouxe para Cacoal? Eu não sou executivo para ficar fazendo obra. E hoje, a gente está até rindo. Tem vereador aqui em Cacoal que todos os asfaltos que está saindo na cidade é indicação dele. Nossa, o cara tem que ser executivo, então, porque tudo que ele fala acontece. Porque é o prefeito que tem a caneta, assim, eu estou determinando, no bairro tal vai sair a infraestrutura do asfalto, da iluminação. É o prefeito que manda. E qual é o nosso papel? Se o prefeito falou que comprou 100 lâmpadas de LEDs, nós temos que ver se aquelas 100 lâmpadas foram instaladas ou foi para algum local privado dele, que isso é crime. Entendeu? Então, assim, eu estou falando para você que eu ganhei a eleição falando a verdade. E eu não sei, Josué, até quando vai perdurar isso. Eu só vou crescer na política se pessoas como eu proliferarem essa doença saudável de falar a verdade, de ser progressista, de ser verdadeiro, de olhar na tua cara e falar assim, meu irmão, se tu acha que eu não preencho os requisitos, faz o seguinte, você não tem CPF? Você não tem título de eleitor? Você precisa de outro requisito. Se filia a um partido que, infelizmente, só pode ser candidato quem está no partido político. Eu, Paulo Henrique, que fiz a minha tese de direito eleitoral, o dia que a Justiça Eleitoral entender que o cidadão pode botar o CPF dele e sair candidato, vai diminuir muito a corrupção no país. Mas não existe isso. Eu não posso falar utopia. Só que se você olhar por que existem os partidos políticos, é porque a Justiça entendeu que tinha ideologia.
E hoje a ideologia da corrupção é do dinheiro fácil, é das regalias, e não é mais ideias assim estatais. Quando você lia Getúlio Vargas, quando você via Mário Covas falando, quando você via Dante de Oliveira em Mato Grosso aqui dando sucesso, quando você via o ACM, mesmo doido da Bahia, mas respeitado na Bahia. Verdade. É louco isso, né? Quando você pegava aqui, ó, o Amazonino Mendes, no Amazonas, mas foi governador por 4 vezes. Ninguém consegue ganhar a eleição se não tiver deixado um legado. E aí, Josué, para enterrar esse assunto, não se ganha eleição sem dinheiro. Porque o dinheiro faz as tuas ideias chegarem, se você for impulsionar na rede social, você paga. Eu não estou falando de comprar votos, mas para eu atingir 500 pessoas, 600 que pensam igual a mim, a minha mensagem tem que chegar. Hoje, eu estou tendo o prazer de falar com você, e eu não sei quem vai ouvir essa minha linha, porque não é todo. Aqui na minha cidade, o prefeito, onde tem evento da prefeitura, ele evita abrir a fala para mim, que ele tem medo da minha fala. Então, isso é ruim para a sociedade. E aí, um prefeito lá de Colatina, uma vez veio aqui em Cacoal, dar uma palestra e falou assim, e o prefeito não gostou muito, nem os vereadores. Só existe um prefeito corrupto quando uma Câmara é corrupta. Ixi. Dentro da Câmara, com 300 pessoas no auditório. Quando se tem um prefeito corrupto... É isso que eu estou falando. Até onde com a verdade? Porque a verdade choca no meio político. Porque isso acaba sendo uma verdade. Eu estou falando porque, às vezes, não é todos os vereadores que são corruptos, mas quando fala a Câmara, está falando que é a maioria. Se a maioria não é corrupto, é igual corrupção. Não existe corrupção ativa sem a corrupção passiva. É impossível. É verdade. É impossível uma cidade proliferar de ladrão se não tiver o receptador. Se ninguém comprar Você falou a verdade. Ele vai se acabar, porque não tem como, ele tem que vender para alguém. Você falou a verdade. E aqui aconteceu um fato ontem, a gente entra no assunto da sessão de ontem. Assim, aquela briga... Já pode entrar nesse assunto? Porque agora casou. Eu estava justamente esperando concluir essa parte para a gente perguntar o que de fato aconteceu. Vossa Excelência estava lá, repercutiu, gerou muita confusão, mas quem gravou de longe não dá para entender. Eu tenho uma parte do vídeo até que fala sobre a sessão, mas já é o presidente dando o veredito. O que aconteceu? Qual foi a motivação? Se o senhor puder nos falar. 2 anos atrás, no primeiro biênio, eu tinha interesse numa matéria e alguns vereadores da base do prefeito não queriam que fosse aprovada. A matéria era do meu interesse para ajudar uma parte do... Eu defendo muito a causa da violência doméstica. E tem alguns vereadores em Cacoal que são contra. Eu não sou a favor de homem que bate mulher, mas também eu não sou a favor de mulher que usa a lei para prejudicar o homem, como apresentado. E aqui em Cacoal, por eu defender essa lei, colocaram uma menina, uma ex-funcionária da Câmara, para dizer que eu estava assediando ela sexualmente. E aí, a minha filha ouviu esse vídeo, eu falei, filha, não é verdade, eu acredito no senhor, pai. Aí eu fui provar. Eu fui com a promotora, falei, doutor, eu estava com a senhora ontem palestrando sobre esse assunto, como que eu sou assediador? Aí a menina falava assim, o vereador Paulo Henrique está me assediando, orientada por pessoas lá dentro da Câmara, de má fé. E nós estamos provando isso no processo. Do nada ela falou isso, porque não queria perder o emprego, que tinha mudado a mesa, a diretora, e aí o Corá mandou ela embora, e ela falou assim, ó, o vereador Paulo Henrique está me assediando. Como? Aí ele fica mandando mensagens insinuosas para mim, me desejando. Aí o MP, cadê as provas? Não, ele é esperto, ele apaga, ele deixa eu ver e apaga. Uai, se eu mando a mensagem para você, Josué, eu apago, vai aparecer para você lá a mensagem apagada, não vai? Por que eu não tinha nenhuma? Aí eu falei, não, doutora, faz o seguinte, como ela está mentindo, pega meu telefone, a minha senha é tal, abre o meu telefone e vê minha conversa com essa mulher inescrupulosa. Porque eu defendo a mulher que apanha de homem. Eu não defendo a mulher que usa a lei para prejudicar o homem. E aí a promotora viu, ficou 1 semana com a medida protetiva, eu proibido de entrar na Câmara porque ela trabalhava lá. Ela foi demitida e não saía da casa. Ponto. Mas voltando ao assunto, que isso faz... 2 anos atrás eu tinha uma matéria dessa, e na hora o vereador falou assim, ó, em discussão, em votação, eu ia falar, pela ordem, presidente, rejeitado. Mas eu não falo, vereador, você comeu barriga. E riram da minha cara, né? Riram. E eu perdi. Ontem foi votado a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de Cacoal, o orçamento para 2024, 370 milhões de reais.
E, Josué, pasme, eu me atualizo muito para ser um bom parlamentar. E dentre os cursos que eu fui, um palestrante falou assim, ó, é loucura uma Câmara dar a legalidade e autorização para um prefeito remanejar recursos sem autorização legislativa. Cuidado quando chegar a LDO. Quando você é oposição, tem vereadores que dá 1%, tem vereadores que dá 5%. 5% ou 1%, até no máximo 10%. Uhum. Aí o palestrante perguntou, na sua cidade é quanto? Aqui em Cacoal, o prefeito podia remanejar o recurso até 2023 em 20% de 370 milhões. Dava quase 74 milhões de reais. Ele podia pegar esse dinheiro, tirar da indústria e comércio e levar lá para a mulher dele na cultura para fazer política ou politicagem. Ele podia pegar o dinheiro e levar para onde ele quisesse, e se alguém reclamasse, brigar com o vereador pode falar, você votou? E nisso passou o primeiro ano, o segundo. Quando eu me atentei, né, eu falei, peraí, eu vou mudar isso. Aí eu propus uma emenda não tão radical, de 20% para 10%, ou seja, de 74%, ele mexer com 36 milhões. 37 milhões. E é um valor vultuoso. E é importante dizer que isso é o remanejamento sem autorização da Câmara. Isso não quer dizer que se houver uma razão, manda para a Câmara. Não. Obrigado pelo espaço. Por exemplo, esses 37 milhões que ele vai ficar proibido de remanejar, se ele mandar um projeto, olha, eu estou tirando dinheiro da educação, do meio ambiente para fazer um trabalho na agricultura, porque vai atender tantas mil famílias. Beleza, aprovado, mas a Câmara sabe para onde está indo o dinheiro para explicar para a sociedade. E o prefeito, e a base do prefeito, infelizmente, não queria isso. Os vereadores que queriam que deixasse o prefeito tocar a cidade sem a interferência da Câmara. Isso não é bom para um Estado democrático de direito. Aí, na fala do vereador, o vereador presidente, ele coloca assim, ó, em discussão a matéria da emenda, e aí o secretário leu, olha, emenda modificativa do vereador Paulo Henrique, que troca de 20% para 10% para remanejamento sem autorização legislativa. Em discussão, ninguém quer discutir. Em votação, os favoráveis ficam em pé e os contrários permanecem como estão. Ele só mudou a forma. E os vereadores se levantaram. Aprovado. Aconteceu comigo 2 anos atrás. Me pegaram. Uhum. E eu fiquei quieto, tranquilo, porque eu achava que não ia passar a emenda. Né? E assim, para mim, Paulo Henrique, não vai mudar nada. Agora, para a sociedade vai ter uma chance dos vereadores que são ávidos por justiça fiscalizar os 37 milhões. O que o prefeito vai fazer com esse dinheiro? O vereador, na verdade, só vai saber para onde está indo, porque não tem como ele evitar gastar esse dinheiro. Não tem. Sabe o que é importante? Eu estou falando... E eu quero deixar claro que essa votação de ontem não prejudica a sociedade, não prejudica ninguém. Só uma forma de dar mais segurança na fiscalização. Por que eu digo isso? Eu não estou aqui nem concordando com Vossa Excelência, nem discordando. Eu estou dizendo tecnicamente para a sociedade que a diferença é que vai ter que pedir autorização para poder gastar. Mas isso não quer dizer que ele não vai poder gastar. Inclusive, esse orçamento dos 370, só o Executivo pode gastar. Isso é só ele gastar. E outra coisa, Josué, outra coisa para te pontuar. Tinha uma outra emenda lá que parte de vereadores da base do prefeito era contra. E deixa eu colocar para você entender, porque quem me ouvir tecnicamente vai entender. Uhum. A Câmara Municipal de qualquer cidade, ela não tem recurso próprio. Quem é que banca a Câmara? É o próprio Executivo. Executivo, exatamente. Dentro da LDO e da LOA, já é definido constitucionalmente qual é o repasse que vai para a Câmara, certo? Uhum. Em Cacoal, se você pegar o artigo 29A da Constituição Federal, lá vai dizer assim, ó, municípios até 30 mil habitantes, tantos por cento de repasse. Municípios até 50 mil habitantes, tanto por cento de repasse. Município de 51 mil a 100 mil habitantes, a lei fala assim, ó, a lei Constituição Federal, o repasse será de 7%. Uhum.
Ou seja, o orçamento da Câmara de Cacoal desse ano repetiu a de 2022 por causa da pandemia. Foi 11 milhões e meio. Entendeu? Certo. É porque nem todo o valor que está no orçamento é repassado para a Câmara. Tira lá as questões de despesas, do CMS, as coisas que tem lá, e o que prevalece é aquilo de contribuição. Uhum. Ponto. A Câmara teve 11 milhões e meio, talvez esse ano chegue a 13 milhões para o ano que vem. 13 milhões para... E aí vem a crítica. Os 7%, o legislador, um dia, dentro da Constituição, falou assim, ó, as câmaras municipais são importantes para cada cidade. É ela que fiscaliza o que acontece na ponta, não é o Congresso Nacional e não é a Assembleia. Assim como o vereador não tem poder de fiscalizar o João Paulo II, ou o euro ou o regional. É os deputados que tinham que fiscalizar. Ponto. Na LDO do ano passado, os técnicos da prefeitura alteraram a legislação e colocaram assim, o repasse pode ser de até 7%. Com essa brincadeira, o prefeito é obrigado a passar para a Câmara o 1/12. Você pega o valor e divide por 12 parcelas. A lei não diz que ele é obrigado a passar o valor integral a cada mês. Vamos supor, a arrecadação está baixa em janeiro, ele mandou... Se ele é obrigado a mandar 900 mil por mês para a Câmara, um exemplo. Uhum. Se você calcula 900, e ele mandou só 800, então faltou 100 mil. 100 mil. Né? No outro mês ele mandou 700, faltou 200. 200 mais 100, 300 mil. A lei diz que ele pode devolver esse dinheiro até o final do ano, passar o repasse. Mas o problema é que vários prefeitos estavam fazendo de má fé. Mandava o dinheiro no dia 25 de dezembro, 22, aí o presidente da Câmara não conseguia fechar suas contas com folha de pagamento, com décimo, com despesas funcionais. E aí as pessoas têm que entender que assim como a prefeitura tem uma equipe de funcionários, a Câmara também tem pais e mães de família que precisam do seu salário para manter a sua família. São contadores, auditores, técnicos, não é só vereador. É o zelador, é o administrativo, é os serviços gerais. E esse valor é usado para cuidar desse poder. A Câmara não tem personalidade jurídica. E aí o prefeito da cidade, com essa briga que teve de presidente da Câmara, ficou sem repassar os valores. 4 meses, estava dando 800 mil reais a menos. E os técnicos falaram assim, se esse dinheiro não vir no final do ano, vai ter que mandar a gente embora. E a lei é clara. A lei, o entendimento jurídico é assim, ó, se não passar o 12º e a Câmara ingressar com ação judicial, será sequestrado dinheiro de qualquer lugar. Porque a prioridade é o 12º do Poder Legislativo. Sem o Poder Legislativo não há fiscalização. Uhum. E eles mudaram isso. Aí a outra emenda... Não é repassar se quiser. Não, é obrigação. Certo, é direito líquido certo. E aí, Josué, essa brincadeira de até 7%, aí quando o novo presidente assumiu, o Corá mandou um documento, ou o senhor devolve o dinheiro que o senhor está devendo para a Câmara, ou então nós vamos ter que entrar com ação de crime de responsabilidade. Aí, rapidão, o prefeito passou 4 meses sem passar. E todo ano a Câmara Municipal, mesmo reformando, melhorando o poder, a nossa casa está muito mais bem organizada do que a própria prefeitura, tudo isso quando chega no final do ano ainda devolve 900 mil, 1 milhão, e a gente não sabe o que o chefe do executivo vai fazer com esse dinheiro. Entendeu? Então, assim, ó, nós só corrigimos algumas coisas que estavam erradas e, mesmo assim, alguns vereadores não queriam corrigir da base do prefeito. O dinheiro devolvido cai no caixa único, no fundo a fundo, é? Volta para a conta do município. E ele pode gastar com o que quiser. Pode. É isso mesmo, porque e aí quando você tem um planejamento do dinheiro todo mês, às vezes a Câmara pode melhorar a internet, pode melhorar a climatização, pode melhorar um ambiente, pode colocar a escola do Legislativo e dar cursos profissionalizantes para a sociedade em parceria com a Assembleia, mas sem dinheiro você não faz nada. Então, assim... Na verdade, a independência dos poderes, ela precisa ser respeitada. Precisa ser respeitado, o orçamento precisa ser respeitado. Eu sei que para o prefeito seria bem melhor se tivesse 20% para ele, como
É como o filho que está com 17 anos e já quer pegar o carro do pai para andar, sem que o pai pergunte para onde ele vai. Só que o pai fala, peraí, meu filho, você ainda tem 17, não tem 18 ainda não. Tu vai para onde? É isso mesmo. E aí, qual é o filho que gosta? Ninguém gosta, o filho não gosta. O filho gosta, toma aqui a chave, não precisa nem pedir não, pode pegar e levar. Mas a realidade, isso é expectativa de todo prefeito. A expectativa de todo prefeito é que a Câmara, se pudesse, botava até 50% de remanejamento para ele sem autorização. Expectativa. Vamos para a realidade? A realidade é o município de Castanheiras zeraram o remanejamento. Zeraram. Isso é errado. Isso é errado. Também acho super errado eles zerarem. Mas eu acho que 10%, se a Câmara entender ou tiver uma boa confiabilidade no prefeito, se é que é esse o ponto, de repente um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas assim, o certo é que, independente até do que zeraram, é uma prerrogativa. É errado, mas é uma prerrogativa da Câmara. Isso representa que o grau de confiança daí é menor ainda no Executivo. Menor do Poder Legislativo ao Poder Executivo. É ruim? É, mas não há boa relação e nem relação de confiança. Nesse caso, ainda há um voto de confiança por parte da Câmara Municipal de Cacoal ao prefeito Dailton Fúria. Se ele gostou ou não gostou, é um detalhe dele. E assim, a pergunta que não pode calar é assim, ó, o que isso vai impactar para a sociedade? Uhum. Apenas vai dar o direito do Poder Legislativo fiscalizar mais 35 milhões, aí. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Transparência, só isso. E aí, quando você elege um vereador, o vereador vai cobrar o plano trimestral, o que está sendo aplicado o dinheiro da educação, da saúde, como é que está sendo aplicado, está dando certo, está chegando na ponta. Pô, nós temos um centro do autismo que foi inaugurado há 1 ano e pouco, e as crianças e os profissionais de educação estão trabalhando no calor, nesse calor insuportável, porque a prefeitura não fez previsão de colocar climatizadores de ar. Imagina! Inauguraram um serviço e não planejaram isso? Inauguraram um serviço e não contrataram o TO? Não contrataram fonoaudiólogos, fisioterapeuta para atender? Lá não é uma escola. Lá é um local de atendimento, de reabilitação e cuidado com as crianças. Se melhora, faz atividade lúdica, como que está no processo cognitivo. E quando você cobra, você é taxado de ruim. É muito... Hoje, ser vereador e cobrar o executivo em Cacoal, não é um bom vereador, não é um bom. Não é. Em Cacoal, algumas partes não está sendo. Vereador, estamos aqui falando com o vereador Paulo Henrique, doutor Paulo Henrique. Dizer que foi um prazer imenso, nosso bate-papo aqui, muito top. Eu espero contar com Vossa Excelência outras vezes também aqui no programa. A minha pergunta para próximas eleições, o seu planejamento é de concorrer novamente ao cargo vereador? Com o seu conhecimento, acha que já está na hora de contribuir a um cargo de prefeito, de repente lançar a sua pré-candidatura a prefeito? Como é que o senhor planeja para as próximas eleições? Eu estou falando, know-how você tem. Agora, só que entre know-how, estrutura financeira, estrutura política e outra coisa, é um outro processo. Como é que o senhor tem se planejado para as próximas eleições? Eu aprendi, conversando com muitos políticos, que política é grupo, né? E aí, eu faço parte de um outro grupo que não acompanha o prefeito atual da cidade. Ponto. Eu sou um pré-candidato à reeleição, né? Vou trabalhar a minha reeleição. Se a população entender que eu mereço ser reconduzido, eu vou agradecer, e se não, também vou sair de cabeça erguida, né? E nesse momento, eu não saio candidato a prefeito, mas está guardado no meu coração esse projeto. Para agora ou depois, e primeiro na vontade de Deus, e depois, se o grupo político entender que eu preencho os requisitos. Tá certo. Olha, eu quero te agradecer pela sua participação, deixar para as suas considerações finais, algo mais que o senhor precisa acrescentar, dizer que foi muito proveitoso a sua entrevista aqui, com muita informação, muita reflexão, aprendi muito também com Vossa Excelência, admiro de fato a coragem de expor a verdade de um bastidor. Eu digo que quando eu participo, às vezes, nos bastidores, que alguém tenta... O político ele fica tão habilidoso, não vou dizer de mentir, não, mas de discursar,
que ele acaba, às vezes, como eu não tenho muita paciência para o discurso fácil, aí eu falo, não, vamos, o meu papo é mais reto. Eu não tenho... Então, assim, eu sou muito reto aqui, expondo, na verdade, até as vísceras de algum do sistema, na verdade, e que realmente alguns preferem mais o tapinha nas costas, mas desejo boa sorte e desejo que o senhor prospere. E eu digo por quê. Não é nem nosso contato, vocês já vi Vossa Excelência, foi muito rápido e nosso contato está sendo aqui na telinha. Eu falo porque, como eu defendo a verdade, porque Cristo é a verdade, então eu defendo que eu torço pelo seu crescimento, porque eu sei que alguém com a postura que defenda a verdade está crescendo. Então, desejo muito boa sorte mesmo. Sei que não é fácil, porque conheço o meio, o sistema, e o sistema ele costuma triturar aqueles que vão contra ele. Mas deixo para suas considerações finais, algo mais precisa acrescentar. Eu agradeço, meu irmão, eu agradeço o espaço que você concedeu aqui a mim. Eu peço que Deus também abençoe sua vida, da sua família. Eu tenho melhorado muito o lado político, eu sou mais técnico, né? Assim, numa defesa, numa sustentação oral, e eu tenho aprendido a tentar falar coisas mais simples, que quando eu ia discursar, as pessoas falavam assim, meu Deus, você explicou uma coisa tão difícil que eu não conseguia entender, né? E aí eu tinha que mudar. O Jari foi me ajudando, outra pessoa, eu aprendi a lidar, eu sei falar a forma coloquial, mas eu acabo trazendo, até eu, Josué, do início do meu mandato para agora, ontem eu recebi uma mensagem de uma eleitora falando assim, você melhorou muito, você está mais calmo na fala, porque eu era agressivo, né? Firme. O meu senso de justiça era tão aguçado que se eu visse uma mentira, eu já queria denunciar. E aí as pessoas não entendiam isso, né? E eu falei, Deus, me dá sabedoria que vem do céu. Porque de livros eu leio, se eu ouvir você, eu aprendi com você também. A calma que você tem, a mansidão que você tem, não é só sua isso. Isso é uma questão espiritual. E aí, eu vi que ano passado o prefeito da cidade jogou na minha cara que eu estava faltando com a verdade, que ele ia fazer o concurso público. Aí me mostrou até a LDO, o dinheiro separado para o concurso. Liga para ele. Pede uma entrevista com ele e vê se Cacoal vai ter concurso público. Ele tinha que ter lançado até setembro. Enganou todos os concurseiros do Brasil, de Rondônia e de Cacoal. Mas prefere contratar portariados, seletistas, porque ele pode mandar, que a pessoa não tem a estabilidade do vínculo, é um ano podendo prorrogar por outro, e não cumpriu com as coisas mais simples de um plano de governo de um gestor. Se um dia eu for candidato a prefeito, eu vou revisar o meu... Ele falou que não precisa de plano de candidato, porque estava na cabeça dele, o corujão da saúde. Tá mesmo, que até hoje não saiu. Agora, uma coisa eu tenho que admirar. Na vida pública, tem que tirar da cabeça e colocar no papel. Tem que virar projeto, senão não tem como executar. Não, ele não fez isso. Agora, o que ele fez de maestria, eu tenho que falar, tem que tirar o chapéu, é que ele, acho que deve ser um dos prefeitos mais empreendedores que tem no Rondônia, mas empreendedor para o lado pessoal. Comprou 3 postos de gasolinas, né, uma rádio na cidade, em pleno exercício do mandato. Não é crime, mas é imoral. Você chegar e pedir da própria Secretaria de Meio Ambiente que expeça uma licença prévia em detrimento de outros, como eu consegui provar e levei para o Ministério Público. Então, assim, se a pessoa já tivesse o negócio antes e viesse para a vida pública, eu não falava nada. Mas, do nada, no mandato, esse patrimônio crescer desse jeito, alguma coisa está errada. Você não fica rico sendo homem público, José. Você não fica milionário. Ninguém fica. Mas, assim, fica a reflexão pelo espaço que você me deu. Eu agradeço a população de Cacoal por ter confiado a mim o mandato. Eu agradeço a Deus, a minha família, a minha mãe que confia em mim, a minha filha Maria Clara, que começou a aprender a ler, escrever e disparou, ficar sabendo tudo que eu faço. Quando alguém me critica, ela vai lá e responde. Meu pai não é assim, né? É mais combativa do que eu. Eu acho que lá na frente eu vou ter problema com ela politicamente, que ela vai, né? Eu acho, lá na frente, tô até imaginando. E a mãe dela já não gosta. Mas assim, enfim, enquanto eu acordar com brilho nos olhos, eu quero estar à disposição da população para contribuir. Se um dia eu perceber que eu perdi esse brilho, eu perdi o encanto, e eu vi que não vale a pena,
aí eu vou ter que desistir, e desistir só é para fraco. Né? Quando você tem Deus no coração, você não desiste. Você pode mudar o percurso da tua vida, melhorar, mas aonde você passar, você vai deixar um rastro de positividade. E é o que eu desejo para todo mundo. Um abraço, Deus abençoe. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Dizer ao prefeito Fúria que eu já convidei ele aqui na semana atrasada. Ele disse que estava com uma virose, problema de garganta, não veio, enfim. Eu sempre abri espaço. Eu estou falando para depois não vier. Abriu para oposição, não sei o quê. Esse programa é nosso. É para todo mundo participar. Oposição, situação. Então, aqui, como eu não estou conchavo político com ninguém, então o que acontece? Está aqui o Paulo Henrique, eu mandei o convite, ele na hora nos atendeu e falou. Então, se Vossa Excelência quiser falar, o espaço vai estar aberto. Se não quiser, não tem nenhum problema. Não fique constrangido com isso, não. Obrigado, vereador. Deus abençoe. Um abraço. Fica com Deus. Amém. Amém. Aí, agradecendo a generosidade do vereador Paulo Henrique, doutor Paulo Henrique de Cacoal, que prestou essa entrevista maravilhosa. Eu vou tentar o contato com os outros vereadores que estão também para falar.